mas eu não tinha o preparo, eu não sabia o que era autismo. Tá? A faculdade ensina. Hoje em dia, a educação especial é ensinar diversas deficiências, mas aprender a pedagogia em si, eu tive duas disciplinas que falavam de educação especial. Uma de educação especial e uma de letras. Mas foi muito pouco. Eu não tive a oportunidade de conhecer. Uma pergunta que eu faço para vocês. Vocês pesquisavam os profissionais assim, vocês conheciam o que era o autismo antes de ter um filho ou um parente autista? Não, né? O intuito dessa matéria hoje à noite é conversar com vocês e falar para que vocês instruam as pessoas sobre o que é o autismo. Porque assim como a gente não procurar o autismo, as pessoas não vão procurar. As pessoas não estão preparadas para lidar com o autismo. O teu vizinho, que nunca teve contato com alguém autista, com algum autista, ele não vai saber lidar com aquilo. E cabe a nós, os pais ativos, falar para eles sobre o autismo. Na minha cidade, eu sou considerado muito chato. Por quê? Eu não vejo nenhuma oportunidade de falar sobre o autismo das pessoas. E vou falar. E no decorrer eu vou falar por que eu falo sobre o autismo das pessoas. Você pode passar um pouco, por favor, de oração. Pode passar dois, por favor, de informação. Pode deixar. Esse vídeo aqui, quando eu fui trabalhar com o ano passado, alguém de vocês chegou a ver esse vídeo nas redes sociais? Eu conto histórias para os alunos. Esse vídeo deu 3 milhões de visualizações, tá? Viralizou na internet. Eu dei entrevista na época para várias emissoras de TV e consegui até um emprego como tutor universitário desse vídeo aí. Você talvez fique em cima do principal. Esse vídeo aí, eu estou contando histórias para os alunos, histórias que eram da minha infância. Tá? Eu não estou contando de Cinderela, de Neve, histórias de princesa, que crianças gostam, de príncipe. Ali, quando eu estava montado, eu tinha a espada, eu tinha uma pessoa do He-Man. E a minha idade, 40 anos, um pouco mais, provavelmente lembra. E você sabe quanto tempo eu estou contando história? 1 hora, todo dia. Tá? Você vai estar criança 1 hora sentada, prestando atenção em você, é bem difícil, né? E tinha crianças autismo B. Como que eu fazia isso? Eu prestava muito de paciência, porque as crianças não estavam minuto. Isso é independente das típicas ou atípicas. Elas caem no carro, elas caem, se machucam, levantam, choram. Mas a minha filha me ensinou a ter paciência. Quem é o pai da mulher que não tem paciência? Vocês são obrigados a ter. Assim como quem atende essas pessoas, é obrigado a ter paciência. A paciência te joga um pouco, porque a gente tem que ter. No meu caso, o autista tipo 3 não verbal, eu acho que eu tenho mais paciência ainda. E no decorrer, eu vou conversar com vocês e falar por que eu tenho tanta paciência. Pode passar mais um. Pode pular com outras informações. O que é o autismo? Vocês estão cansados de ouvir isso, né? Todo dia, né? Todo mundo sabe o que é o autismo? Eu acredito que sim. Da sua forma, sim. Tem as formas técnicas que a gente vai conversar sobre o autismo, mas tem também as formas para que os pais entendam, né? Que às vezes um profissional fala para você só de forma técnica, o que é o autismo, você não vai entender. As primeiras vezes que eu tentava explicar o que é o autismo, eu não entendi. Tá? Com muitos termos complicados para entender,
depois eu vou falar um pouco sobre eles, precisa ser conversado com a gente, com os pais, de uma forma mais simples. Os profissionais eles falam de uma forma técnica, entendeu? Eles sabem todos aqueles termos técnicos, mas a gente não sabe. Então, falar para o seu João, que mora lá no interior de Caçador, uma padeira, tá? Que o neto dele fez uma medida, tem ecologia, tá? Tem que fazer terapia água, tem uma neurodiversidade. Vocês acham que ele vai entender o que é isso? Nunca. Agora, se fala muito em geral, né? Isso não vão entender. Tá? E a gente tem que fazer com que as pessoas entendam. Vai explicar para o teu vizinho que fez, para ele entender o teu filho. Não vai acontecer. Tá? Então a gente precisa descomplicar um pouco isso. Faça uma pergunta, por favor. Então o autismo é uma maneira especial de ver e interagir com o mundo. Não é verdade? O autismo é uma forma diferente. Esse processo, informações de forma diferente. Cada criança com autismo é única, tendo os seus próprios talentos e desafios. O problema é que a gente foca em quê? Geralmente nas coisas negativas. O ser humano tem a tendência a ser negativo. Ao receber o diagnóstico, é importante que os pais aprendam sobre essa condição. Com amor, apoio, seu filho pode se desenvolver bem à sua maneira. O que é desenvolver bem? Para cada um de vocês é uma forma diferente. Porque o filho de vocês é único, assim como a minha é única. A minha filha se desenvolver bem, você tem que se comunicar de forma verbal. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho que acreditar todo dia que o professor está falando no ontem, explicando para você o que ela comeu, ela foi no banheiro, ela fez isso, porque ela não me conta o que aconteceu. Então eu vou ter que acreditar no que ela falar. E se não foi aquilo? E se não foi o entendimento correto? Então a gente se preocupa com isso. É uma série muito grande. Então, a maior luta nesse momento, né, o que eu mais tento é fazer com que ela seja verbal. E aí, a minha cidade não tem nada de tratamento. Eu tenho que. A cidade mais próxima que tem é Rio do Sul, fica a 65 quilômetros. Por um ano eu fui de segunda a sexta todo dia para o Sul. Eu tinha plano de saúde, né? Mas depois eu não consegui mais. Eu sou professor, minha esposa é professora, nosso salário, professor não me bem. Então a gente não conseguiu mais. Daí fiz o caminho do papai. Em Taió, a fila de espera do papai é grande. Nossa mãe tem uma escola de alunos. Nós temos 200 autistas na cidade. Para onde vai a cidade? É grande. E fazer com que a gente aceite isso e procure conhecimento é uma coisa fácil. Tá? Por que eu estou fazendo educação especial? Porque eu faço pós em água. Para eu poder trabalhar com a a minha esposa faz também educação especial também e pós em água. Para a gente poder trabalhar com ela. Foi o único método que a gente encontrou de poder fazer tratamento com ela. Ou a gente não paga caríssimo. Os tratamentos indicados para minha filha são 20 sessões de terapia por semana. Água. R$3.400 por semana. Dá quase 14 mil por mês. E aí? Quem é que pode pagar um valor importante? Eu acredito que 99 não pode. Eu não posso. Mas procurar conhecimento que eu possa aplicar com ela, fazer com que ela tenha o desenvolvimento dela, eu posso. Mas por 2 anos, eu não quis. Eu tive um luto muito grande. Eu sempre luto uma palavra forte, mas não foi fácil a aceitação. Eu decorei para explicar para você. Então, aquela definição de autismo,
definição generalizada do que é o autismo, né? Mas, como eu falei, cada um de vocês tem uma forma diferente de pensar, de agir, né, de procurar solucionar os problemas. Se eu perguntar o que é o autismo para cada um de vocês, cada um individual, né, cada um de uma forma diferente, na frente da outra, a gente vai mudar um pouco do que o outro fala, né? Mas cada um tem uma visão de mundo diferente, cada um tem um anseio diferente, então processar essa informação. Pode passar mais um? O autismo é dividido em 3 níveis, você já sabe, o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Uma das coisas que me preocupa muito é não romantizar o autismo. O autismo não é uma coisa. Os nossos filhos são bênçãos de Deus. São ótimos, a gente chama de mais pequeninos desse mundo. Mas o autismo que eles têm não é uma coisa boa. Os nossos filhos vão enfrentar muitos desafios que a gente não enfrentou. Tá? Então não é uma coisa boa. E eu vejo muitos vídeos de pessoas romantizando o autismo é uma coisa boa. Até o próprio, tem uma crítica nessa semana. Até o Mion, eu vi ele, que é o pai do Romeu Mion, romantizando o autismo. Isso faz com que as políticas públicas não funcionem. Tá? A gente precisa de dinheiro de quem? O governo, diagnóstico, proposta. Está romantizado, falando que o autista não precisa fazer terapia, que ele não precisa ter interação com a sociedade. Não vai funcionar. Tá? O político só funciona com pressão. Ele está vendo que precisa de algo, senão ele precisa ter gênero plano, ele precisa saber como funciona também. Romantizando o autismo vai ser complicado, porque não vai acontecer. Pode passar mais um? Os termos complicados. Eu acho que não precisaria ser tão complicado. Eu até tenho um PDF para você na internet, e eu pego os 15 principais termos do autismo, descomplico eles. Falo de uma forma que todo mundo possa entender. Desde o seu João anterior até o profissional da área, neuropediatra. Porque precisa ser assim. Quando eu tive uma aula da minha filha, há 4 anos atrás, eu não fui um bom profissional. Foi traumatizante essa aula. Eu não vi. Eu só fiquei 15 minutos. E a médica falava 600 palavras por minuto. Foi bem na pandemia. A minha esposa, eu por 5 minutos. Depois foi eu, uma vez só. E ela só falou: tem que sentar com aquele autista. Quem falou que eu vou sentar? Naquele momento. E na hora eu percebi que eu não sou um pesadelo. Foi algo muito difícil perceber esse autista. Então, os profissionais, se eles não forem adequados e treinados para lidar com a gente, os pacientes, pode ser uma experiência traumatizante. Depois de um tempo, um outro tempo pediátrico, 2 horas, ele era calmo, ele instruiu a gente, ele falou do modo que a gente entendesse o sentido. Pronto, melhorou bastante. Vai ser um grande desafio? Sim, mas a gente precisa superar esse desafio. Tá? A minha história é uma história de sucesso, de forma, porque é uma luta todo dia. Se alguém aqui já tem uma história de sucesso no autismo, igual, parabéns, muito feliz. Tá? Mas a maioria das pessoas, infelizmente, é uma luta constante, diária, todo dia. E o melhor modo de a gente lidar com isso é nós nos ajudarmos. Se a gente segurar no meio do nosso lugar, está certo. Tá? E vocês aqui, na cidade de Senhor, tem 3 instituições maravilhosas que podem ajudar vocês. Tá? E isso é muito bom. Vocês têm atendimentos que são oferecidos para vocês. Quem não tem, vocês não têm noção como é. Tá? É muito difícil. Eu levo tanto tempo, vocês não têm noção. Umas 3 semanas atrás, eu estava com os vereadores da Taiwan, pedi a aprovação do projeto de lei que proibisse povos étnicos desbravadores do Rio. Então, ela falou por 10 minutos, negaram. Falaram que não tinha
como fiscal de amizade. Eu expliquei isso, a minha filha tem, não é só ela, mas o adolescente tem hipersensibilidade auditiva. O foguete faz ela ter crises. Se ela tem crises, ela pode ter convulsões. Né? Ela tem convulsões 3 vezes. Pode ser que por isso toda convulsão gera uma perda total, toda, sem exceção. A gente não sabe. Pode ser que seja por isso. Mas, infelizmente, são 9 vereadores, 7 homens, 2 mulheres. As 2 mulheres votaram por pouco. Os homens votaram por pouco. Daí eu cheguei em casa com a minha esposa, as 2 mães aprovaram por dia. Os outros 7, né? A gente sabe que a maioria das coisas, a maioria dos fazeres diários, a maioria da atenção que é dada às crianças autistas são as mães. Eu estou aqui hoje, a minha esposa está lá em casa. Eu fiz 2 vezes chamada hoje e ela estava no almoço, ela estava em casa e eu estava no hotel. Mas por que eu estou aqui? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, como eu falei antes, é nosso dever como pais ativos conscientizar o maior número de pessoas sobre o autismo. Porque senão as pessoas não vão procurar, não vão pesquisar. Não percam essa oportunidade de falar sobre esse tipo de autismo, o seu amigo, o seu pai, a sua mãe, o seu primo. Tá? Eu sei que é difícil a gente conversar sobre uma deficiência de ter uma noção. Esses dias eu postei um vídeo no Instagram falando de necessidades especiais e algumas pessoas vão me criticar sobre o que é necessidade especial. Todos nós, na verdade, temos necessidades especiais, né? Nós temos ninguém consegue fazer tudo. Algumas pessoas não conseguem fazer. Mas a gente tem que procurar muito. Mas com o autismo não é assim que funciona. Tá? A gente não pode forçar o pessoal. Forçando ele para traumatizar. Ele nunca vai se fazer. No final, eu vou dizer para vocês, a minha vida vai me ensinar em 5 anos. Eu levei 1 ano treinando todo final de semana com ela para ela conseguir pedalar. 1 ano. Eu não ela pedalar naquele segundo, naquele sorriso comigo. Porque foi uma coisa gigante. Tá? Assim como ela falava aqui, pela primeira vez, uma coisa gigante. Isso é. Pula. A primeira vez. Também foi 1 ano. Agora já está no terceiro. Eu gosto. Balanço. Em casa também, balanço 10 reais. Todo mundo vai ter isso que gosta. Pode na varanda do lugar. Então, não pode se estressar, se regular, vai depender do que faz para esse lugar. Mas as terapias costumam mas essas coisas não custam. E você se capacitar, procurar conhecimento sobre o autismo, não custa caro também. Não tem custo de graça. Uma faculdade não custa muito caro. Aí já é mais difícil. Mas quem tiver a oportunidade, faça. Você vai ajudar seu filho, vai ajudar outras pessoas também. E ainda você não vai ter uma produção. Isso é bom. Posso passar mais uma vez? O luto do Lau. A palavra luto é um pouco forte, mas eu tive 2 anos até conseguir entender o que era o autismo e tentar procurar saber o que era o autismo. Foi uma negação muito forte. Eu fui procurando até 22 anos. Era uma coisinha nossa. A gente não tinha possibilidade. Então foi muito difícil. Uma das coisas que a gente tem aqui faz terapia é vocês fazem terapia. Qual é o pai da gente que faz terapia? Ninguém, né? Quando eu ofereci terapia cristã, mas se a gente não procurasse comigo, tá? Quem aqui tem um psicológico bom? Não existe. Imagina a gente estressado o dia todo. Nosso trabalho é estressante, independente do trabalho, todo ele é estressante. Desconheço o que você. No meu caso, professor,
muitos anos. Tenho 47 alunos todo dia, o dia inteiro. Chego em casa, simplesmente, eu tenho que estar animado. Eu estou animado? Às vezes não, mas eu tenho que descartar. Porque ela merece o esteja. Eu sou hoje um pouco. Apesar de, às vezes, por que a gente está ali sem desmolar, eu não posso estar. Por quê? Eu sou o espelho. Vocês, o espelho de vocês em mim, como vocês fazem. Independente se é autista ou não. Mas eu sou autista. Preciso de mais atenção. A gente tem que tomar muito cuidado. Pode passar? Uma coisa que eu vou dizer para vocês é só as famílias antigas são. Não existe empatia, não tem como colocar no lugar. É impossível. Por mais que os profissionais conheçam o autismo, sabem todas as necessidades dele, mas eles vão tentar se colocar no lugar. Bom, mas é impossível. Não tem como. Tá? Vocês, quando o filho de vocês nasce, vocês já na cabeça de uma família vai casar, filhos, vai ser presidente, vai ser motorista, vai ser professor, vai ser médico. Quando tu recebe algo, tu não sabe o que fazer. Tu não consegue mais processar. Às vezes, tu nem tem mais um pouquinho. Você não se preocupa, você se preocupa com o que a sociedade vai fazer. A sociedade não é o que você sabe, né? As pessoas não preocupam aí. A sociedade vai saber dificultar, dificuldades em muitos casos. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, não se cobrem tanto. O que vocês fizeram o que vocês fizeram no dia passado? Se vocês ficassem só pensando nisso, comete erro. No meu caso, dois anos, eu não pesquisei a palavra autista ou autismo nenhuma vez. Eu não curti uma parte do Instagram que falava sobre autismo. Eu não queria saber. Eu levava muito mas não conversava com ninguém, nem com a minha esposa. Isso foi muito mal para ela. Tanto que eu não queria tomar isso foi muito pesado. Há mais ou menos 2 anos eu fui comprar, caiu a mente. O que é o motivo? Isso me problema. Tem que saber que pode ser que vai ser difícil. Vai. Mas não que não tenha solução. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer é procurar conhecimento. Que é, se a gente como pais, como não procurar conhecimento, como eu falei, como a gente vai saber? E a gente vai perguntar aos outros. Mas, pô, você escolheu o seu filho ao ouvir de tal coisa. Mas você não explicou para a pessoa que está ouvindo. O filho de vocês é, no geral, é convidado nas festas da escola. Não, né? Tá certo? Tem quantos anos? 3, né? A minha filha tem 6 anos. Minha filha nunca. É que o autista número 3 ele aparece muito mais. Então, eu sei que eu vou explicar. Oi, você? Como a altura da creche, tinha 120 crianças.
Eles deixaram por último. O nome dela não era, né? Foi assim, quase a última. Eu não deixei ela. Eu pedi, para você, alguma a minha recebeu um curso de ideia. Ela tem identidade, ela é educada, ela é. Entre eles reclamaram. Tá? E a minha filha está aqui. Já pode saber o que eu escolhi.